人間がなんか獣のように見えるとか、あるいはなんかそういうね機械のように見えるとか、それもやっぱ全てエロチシズムがそこにあると思いますね。Suehiro Maru, artista que viria a ser conhecido pelas suas obras eróticas e problemáticas, que em 25 de setembro de 1984 lançou um dos mangás mais perturbadores que o mundo já viu, Shoujo Tsubaki. Tudo nesse mangá faz mal para a cabeça, desde a sua história, que aborda temas absolutamente pesados e polêmicos, até a sua arte e os seus traços perturbadores que casam perfeitamente com a proposta. O mangá ele é tão pesado que na hora de ser publicado em outros países, muitas editoras se negaram a se associar com ele. Mas que porra é essa? Mas aí entra outro personagem nessa história, que é o Hiroshi Harada. その時に初めてその生の奇形の見せ物を見て、初めて学校では教わらないことというか、五体満足じゃない人間がこの世にいるんだということをそこで勉強したというか目の当たりにして、それが心に引っかかって、やはりこう外見的にすごく美しい男女の恋愛物語じゃなくて、どこか体にコンプレックスがあったりとか。 Esse perturbado aí, ele leu esse mangá, que era um dos mais polêmicos e pesados de toda a história, e ele pensou consigo mesmo, putz, isso aqui dava um puta de um anime. Só que o criador do mangá de Shoujo Tsubaki, ele já havia recebido diversas propostas de adaptação da sua obra, e ele sempre recusava cada uma delas. Ele enviou a sua proposta para o Suehiro e ele nem sequer levou a sério o projeto. Então o Hiroshi ele mandou carta atrás de carta falando o quanto ele queria fazer esse projeto. Mandou, foi insistente até que ele finalmente recebeu uma resposta. O Suehiro, vendo o quanto ele tinha paixão por fazer essa adaptação, combinou de encontrar o Hiroshi, aonde ele deu autorização e também deu dicas, detalhes e especificou tudo o que ele gostaria de ver nessa obra. E após essa confirmação, o Hiroshi ele buscou de todos os lados, de todas as produtoras, de todos os estúdios, investimentos para que ele pudesse produzir essa animação. Eu tive que fazer algumas coisas vergonhosas. Boquete! Olha o boquete! Mas como eu já falei, é um dos mangás mais pesados da história, então ninguém quis se envolver na produção disso. Tudo por conta dos temas que o mangá tratava. E depois de uma busca incansável, mas sem sucesso por fundos monetários, Hiroshi decidiu fazer essa adaptação por conta própria. Então ele roteirizou, desenhou e animou sozinho toda a animação de Midori. Ele só teve ajuda em coisas que seria literalmente impossível ele fazer sozinho, tipo a dublagem e alguns outros detalhes. E todo mundo aqui sabe, animação é um processo que demora quando você já tem uma boa equipe, mas sozinho o Hiroshi levou cerca de 5 anos fazendo esse filme. どこの会社もやっぱりお金を出すような内容ではないので、制作費を全部自分で調達しなくちゃいけなかったんですね。でアニメーションの制作費っていうのは人件費が主ですから、制作費がないということは外にスタッフに頼めないということで、僕も時々一人で作業して心の問題で追い詰められたっていうのを聞いたりするんですけど、僕の場合は全くないんですね。というのはそれが完成した時にお客さんに見てもらった時のお客さんの喜んでいる顔とかを思い浮かべると、早く仕上げようという、頑張ろうという気持ちになるので、また私は昔から一人で描いているスタイルが多かったので慣れてるというか。 Na moral, imagine a mente do palhaço como é que tava. O cara ficou 5 anos da vida dele adaptando o mangá mais problemático da história sozinho, desenhando e animando cenas bizarras de abuso, tudo por paixão à obra. Então tá, 5 anos depois nós temos pronto o anime Shoujo Tsubaki. Mas do que se trata essa história? Shoujo Tsubaki conta a história de Midori, uma garotinha que tinha uma mãe muito doente em casa. E para tentar lidar com as contas e com as despesas da casa, ela vendia flores para poder ajudar.
flores de papel, flores de origami que ela mesma fazia. Um dia, um estranho na multidão fica muito encantado com a sua beleza. Então ele se aproxima e se oferece para comprar todas as flores dela. Ele também dá a ela um cartão e diz que se um dia ela precisasse de qualquer coisa, era para ela ir encontrá-lo. Nesse mesmo dia, quando ela chega em casa animada para contar para sua mãe que ela tinha conseguido vender todas as flores, ela descobre que a sua mãe tinha morrido e, pior ainda, que ela estava sendo devorada por ratos. Midori fica sem nada e nem ninguém. Então ela pega o cartão que o estranho deu e vai à sua procura. Quando ela chega nesse endereço, ela se depara com um circo. Se depara também com alguns membros desse circo. Um homem forte, uma mulher que encantava cobras, um homem todo enfaixado que não tinha os seus braços, um homem sem braços e nem pernas, um fanboy e um homem cheio de deformidades. A Midori chega perguntando sobre aquele homem misterioso e ela descobre que ele era o chefe desse circo. Só que então, todos os membros do circo acham a Midori muito bonita. Então eles coletivamente abusam sexualmente dela. A Midori não tinha mais nada no mundo, então ela se vê obrigada a ficar lá. E a história é justamente sobre isso, sobre essa garota lidando com esse pessoal do circo, enquanto eles abusam sexualmente, fisicamente e psicologicamente dela. Essa obra ela é cheia de detalhes grotescos e se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo detalhando ela. Mas eu já aviso que é completamente torturante. É cena atrás de cena da Midori sofrendo, da Midori sendo torturada. Só que é aí que o nosso mano Hiroshi toma no meio do cu. Pois, obviamente, um dos mangás mais problemáticos e sombrios já lançados na história, transformado em animação, só poderia dar em um dos animes mais problemáticos e sombrios já feitos na história. E isso gerou o quê? Banimento em diversas partes do mundo. E na moral, você sabe que um anime é sombrio quando ele tem problemas de censura no Japão. No Japão. O país que fez Boku no Pico. O país que fez metade dos filmes bizarros que a gente assiste aqui na Rádio Raposa. Quando um país com histórico de obras doentes como esse censura o seu desenho, é porque tem alguma coisa de errado. O governo japonês falou que eles censurariam 16 cenas do filme que só tinha 40 minutos. E fazendo isso, mudaria todo o projeto do Hiroshi, coisa que ele se recusou a fazer, que ocasionou e muitos problemas de distribuição do filme. Essa animação teve pouquíssimas exibições para o público, porque tanto as distribuidoras quanto as salas de cinema se recusavam a ter qualquer envolvimento com essa bomba. Que já não eram muitas. Porque como ele não acatou a censura, ele foi barrado de fazer várias coisas. Para começar, que ele não podia lançar o filme de forma oficial no cinema. Ele não podia passar o Shoujo Tsubaki no Cinemark, por exemplo. Ele também não podia passar o filme em nenhuma sala muito grande e também em nenhum dos grandes festivais do Japão. Ele teve que fazer um lançamento bem underground da coisa, na muquia, procurando pequenas salas, procurando cinemas indie. Ou seja, ele tinha muitas poucas opções e nem as poucas opções queriam passar o filme. E é claro, a censura não foi somente no Japão. A Noruega, por exemplo, tem leis muito rígidas com obras que contêm estudo. Ainda mais com crianças. Então, por conta das leis de obscenidade do país, Shoujo Tsubaki foi completamente banido, erradicado dos confins da Noruega. Para uma obra ser publicada em um país, ela tem que passar pelo sistema de classificação. Cada país tem o seu, e em alguns países eles têm vários diferentes.
No Canadá, por exemplo, cada estado tem o seu próprio sistema de classificação. E em muitos estados eles se recusaram a classificar Shoujo Tsubaki, o que fez o anime nunca ter sido lançado oficialmente em tais lugares. O filme teve diversos problemas, censuras, banimentos em vários lugares. Coreia, Estados Unidos, China, todo mundo ficou putaço com Shoujo Tsubaki. Então, nosso mano Hiroshi, que ficou 5 anos levando no rabo, produzindo esse pedaço do inferno, novamente teve que se virar sozinho para fazer algum dinheiro com isso, para fazer valer os seus 5 anos de produção. Então, nosso mano Hiroshi fez eventos especiais para exibição de Shoujo Tsubaki. Então, esses eventos especiais eram todos temáticos de freak show, completamente bizarros, com performances ao vivo, música, acrobacias. Acontecia um verdadeiro e grandioso espetáculo para deixar o público na vibe e na atmosfera apropriada para o filme. Ai, raposa, mas o que aconteceu nessas apresentações especificamente? Eu também gostaria muito de saber. Mas tudo que a gente tem registrado desse evento é essa gravação gravada por um cameraman com Parkinson usando uma TechPix.